coletiva do técnico Mano Menezes. Todos prontos? Vamos lá. Boa noite, Mano. A importância dessa vitória aí, 3-0 contra o Fluminense, praticamente 72 horas depois da eliminação na Copa Sul-Americana para o Melgar. E esse resultado, a importância também para recuperar aí a confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro, a única competição que restou até o final do ano. Boa noite. Sim, né? Tem muita gente só jogando a Série A. Mas estamos jogando a Série A entre os melhores do Brasil e estamos entre os melhores dos melhores. Né? Com a vitória de hoje, estamos a 3 pontos do segundo colocado, se eu não estiver enganado. Então, é isso que pensamos que a equipe já vem demonstrando há bastante tempo. Nunca perdeu a confiança, não tínhamos que recuperar confiança nenhuma. Tivemos uma eliminação na quinta-feira, que é ruim, que nos deixou triste, porque entendemos que tínhamos capacidade de continuar. Mas falamos lá e vamos repetir aqui, né? Embora alguns não queiram. Futebol é duro assim, né? Tivemos 4, 5 equipes eliminadas na semana passada. Algumas delas foram eliminadas com 2 jogadores a mais em campo. Grandes equipes, com alto investimento, muito maior do que o nosso. Mas é assim, quando se é eliminado e não se atinge o objetivo, a gente tem que saber ouvir, aceitar. Com algumas a gente não concorda, mas também não tem muita importância, né? As pessoas vão falar igual, nós não podemos proibir as pessoas de falar isso ou aquilo. O mais importante é a resposta que a equipe tem para dar depois disso. E isso me deixa muito contente, porque foi em cima disso que nós trabalhamos. Nesse negócio de futebol não existe perdedor e ganhador. Isso é uma mentira, né? Todo mundo já perdeu e já ganhou, né? Perdedor é aquele que desiste dos seus objetivos. E o vencedor nem sempre é campeão. Tem temporadas que você é vencedor, mas não tem condição de ser campeão. Mas você avançou para, no próximo ano, ter mais condição de ser campeão. Nosso trabalho, desde que nós chegamos, e está gravado, você sabe disso, não é uma questão dessa semana, não é uma desculpa. Eu disse que nós num torneio, teríamos capacidade, possibilidade de conquistar, porque torneio é torneio. Mas o objetivo mais importante era, se não desse, para ganhar, aproximar o Internacional e que o torcedor visse isso a olhos claros, que, no final do ano, não recomeçaria tudo como vem acontecendo nos anos anteriores. Que estivesse mais próximo de algo, que o torcedor olhasse e enxergasse isso no trabalho. E pode ter certeza que vai ser assim no final de nossa temporada. Ganhamos hoje de uma equipe, talvez pegamos a equipe mais difícil de enfrentar depois de uma eliminação, porque é uma equipe que te nega a bola, é uma equipe que ia nos obrigar a ter um comportamento muito forte, porque o ambiente nós já sabíamos como ia ser, não poderia ser diferente, o ambiente seria um ambiente mais tenso, por isso a marcação alta, por isso a marcação na saída de jogo do Fluminense, para não deixar o Fluminense se organizar como gosta para nos atacar, e vencemos uma equipe que é a sensação das equipes que estão entre as primeiras. Estava 13 jogos invicto. Então, os jogadores realmente estão todos de parabéns por aquilo que a gente conseguiu entregar e conquistar como vitória no dia de hoje. Boa noite, Mano. Parabéns pela vitória, pelo Dia dos Pais. Desculpa, não podemos deixar passar, né? Parabéns a todos os pais, especialmente os pais colorados, certamente. Então tá. Mano, até por contingência aqui do estádio, a gente, quando volta do campo, a gente passa pelo meio do torcedor. E hoje o torcedor estava, não posso dizer assim, totalmente recuperado do que aconteceu na quinta-feira, mas mostrava olha,
gostaram do time, mas a pergunta que vinha, e não quero que pareça uma pergunta rasa, até porque ela vem do torcedor, eu estou me pautando por aquilo que eu fui indagado quando vim para cá. Por que não dava para ter feito algo parecido no jogo de quinta-feira? É a pergunta do torcedor. Eu só quero incluir a minha parte, que é a seguinte, e tu até, de certa forma, encaminhasse na resposta anterior. É mais adequado para o teu time jogar como quem joga como o Fluminense, como quem joga como o Atlético Mineiro, que te nega a bola? O time do Inter gosta mais de jogar assim do que ter que tomar uma iniciativa numa obrigação, como foi na quinta-feira? As equipes têm característica. Elas são como elas são em determinados momentos. Claro que o Internacional é uma equipe ainda de transição. Claro. E até contratou jogadores para a transição. Eu até fiquei um pouco espantado que se falava por aí que queria ser um time dominante e estávamos contratando jogador de velocidade. Ora, se estamos contratando jogador de velocidade, vamos ser um time essencialmente de transição. Tá? Mas um trabalho a longo prazo vai completando a equipe, vai construindo ela para que ela também saiba se comportar quando as equipes estiverem mais baixas. Ainda não estamos num estágio como esse. O Palmeiras levou 1 ano e meio para estar nesse estágio. Vocês lembram que as críticas ao treinador do Palmeiras, que é extremamente vencedor e competente, é que o Palmeiras só era um time de transição. No segundo ano já não era um time de transição e no terceiro ano está melhor ainda. E nem vou pedir 3 anos, tá? Vamos trabalhar no sentido de construir. Estamos aqui há 100 dias. Já fizemos tanta coisa em 100 dias que o torcedor não tem ideia do que a gente já fez pelo Internacional nesses 100 dias. E começamos, a partir daí, ter a possibilidade, de a médio prazo, também trazer jogadores que sustentem um futebol de proposição, que é mais difícil de se jogar. Claro que é mais difícil de jogar. Você já precisa ter uma equipe mais equilibrada, já precisa ter uma equipe mais trabalhada. É muito ruim quando se baixa a linha e você tem que atacar. Você sabe que o Fluminense é um dos times de maior criação no futebol brasileiro. 0 chute a gol hoje. 0. Por que um time tão bem trabalhado, com tantas variantes, com tantas características ofensivas, não conseguiu chutar uma bola no gol do Internacional hoje? Porque é difícil. Já chutaram pouco lá no primeiro jogo, na nossa estreia no Rio de Janeiro. Mas aí mudou o técnico, veio outro técnico. Ataca todo mundo aí. Todo mundo sofre para defender contra o Fluminense. O Internacional, porque se defende bem, porque é uma equipe bem organizada, conseguiu fazer bem. O restante é trabalho, é construção, é tempo, é chegada de jogadores com uma característica um pouco diferente. Isso vai acontecendo à medida em que o trabalho avança. Então, é por isso. As coisas são diferentes. Mano, hoje talvez tenha sido a primeira vez que a gente viu, no momento da escalação aqui no Beira-Rio, o seu nome sendo vaiado pelo torcedor, muito por conta ainda de tudo que aconteceu na quinta-feira. Outros jogadores, como Tyson, também a torcida vem criticando e vaiando bastante. A gente viu isso hoje mesmo, ele no banco de reservas. O Edenilson, que nem relacionado por problema físico também. Como que você pretende, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, com o torcedor ainda machucado por tudo que aconteceu na quinta, gerenciar esses atletas para essa reta final de Campeonato Brasileiro para ir atrás do objetivo? Pois é. Há algumas semanas atrás, talvez 1 mês atrás, Daniel também era muito criticado e alguns diziam, e eu ouvi, que não podia mais vestir a camisa do Internacional. E não temos mais uma palavra sobre isso. Né? O que nós temos é que responder dentro do campo, não temos que responder aqui fora, não temos que achar ruim, não temos nada. Né? Algumas coisas, às vezes, a gente até acha estranho, mas faz parte. Até essas coisas estranhas nós já sabemos de onde vêm, como são construídas, como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca. Conhecemos a província, porque nascemos aqui, então não temos nada para reclamar, matamos no peito.
Saímos para o jogo, entregamos um jogo como entregamos hoje. É a resposta que temos para dar. Mano, em relação ao Edenilson, mais especificamente, ele não jogou hoje e ele não estava nem relacionado por conta do edema no joelho, mas ele foi lembrado pela torcida, né? E é um jogador que está há muito tempo no clube também. Eu queria que falasse mais sobre ele, o que ele te passou nos últimos dias também, porque começa a se especular, de repente, dele poder sair, o futebol árabe já se interessou por ele outras vezes, a janela está aberta. Tem alguma chance dele sair? Ele chegou a comentar contigo, de repente, que possa estar pensando nisso? Não conversamos sobre isso desde quinta-feira, não era hora de conversar sobre isso, né? Não colocamos o jogador na relação porque ele não tinha condição de estar aqui. Isso também valeu para Kaique. E é assim, a gente foi para o sacrifício, os jogadores foram para o sacrifício na quinta-feira, todos queriam dar a sua parcela de contribuição, né? E quando passa, você tem que reconsiderar determinadas coisas, porque não era a situação que se colocava agora para hoje. Tá? Então, o resto tudo é especulação. E sobre especulação, eu não falo. Mano, boa noite. Você, técnico experiente, já passou por muitas situações na sua carreira, mas esses 3 dias, né, foi uma das maiores remontadas que você teve que fazer num time, assim, de uma eliminação do jeito que foi, o torcedor do jeito que a gente viu hoje aqui, e como você falou, de entregar um jogo como esse, foi uma das maiores remontadas que você já teve que fazer na sua carreira? Olha, às vezes se vende uma ideia de que uma eliminação destrói tudo. Uma eliminação destrói tudo quando você vai para dentro de casa e sente que você não se entregou para conquistá-lo. Ou que faltou alguma coisa que não fosse só ligada ao futebol, né? Então, não foi isso que faltou. A equipe fez o que era possível fazer. Não conseguiu fazer um jogo melhor, não conseguiu ser mais contundente, não conseguiu marcar o gol, porque aos 18 tinha tido 3 chances. Podia estar 3-0 a 18 minutos daquele jogo, né? Nós estivemos nos 2 jogos 3 vezes cara a cara com o goleiro do adversário. 3 vezes. O adversário não teve nenhuma. Todo aquele elogio com o atacante deles, lá que chutou para caramba, que chutava de tudo quanto era lado, chutava de longe, chutava isso, chutava aquilo, mas 3 vezes cara a cara com o goleiro adversário, quem teve foi a gente. Era o suficiente para você abrir o marcador e estabelecer uma vantagem? Era. Mas entra a dureza do futebol, você perde a oportunidade, as coisas vão ficando tensas, você está dentro da sua casa. Então, e eu sempre acredito e defendo trabalho. Quando a gente é eliminado, como a gente foi, e é lógico que uma tristeza nas próximas horas se estabelece muito grande entre a gente, o futebol não te permite chorar muito tempo, não te permite baixar a cabeça muito tempo. O futebol exige uma atitude forte logo em seguida. Foi o que a gente fez. Organizou, pensou no próximo jogo, horas depois, e fez um exemplo de atuação tática, porque todos estão comprometidos com aquilo que a gente entende seja melhor para a equipe nesse momento. Mano, boa noite. Na primeira pergunta, a tua resposta conteve uma frase que falava sobre comportamento forte. E a gente vê o Inter com esse comportamento contra times na parte de cima da tabela. Mas as próximas partidas são contra Avaí, Juventude, que estão no Z4. O torcedor pode esperar esse comportamento forte também contra essas equipes? O que não pode se confundir é comportamento forte com um jogo de maior velocidade, de atacar espaço. Porque várias vezes vocês também, a maioria são mais novos do que eu, mas várias vezes vocês já ouviram o torcedor no estádio gritar assim para a equipe: queremos raça, porque o jogo está lento. O jogo está lento porque o adversário quer que o jogo fique lento. E aí, às vezes, falta um pouco daquilo que falamos antes. Nunca faltou vontade para a equipe tentar construir os resultados. O que tem faltado é outra coisa, que ainda temos que construir. Vamos trabalhar.
temos uma semana para trabalhar, depois temos um jogo, depois temos outra semana inteira para trabalhar antes do jogo do Juventude, se eu não estiver enganado, que é só na outra, né? Então, agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que para a gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário, né? E isso causa instabilidade maior para uma equipe construir. E você tem que saber fazer isso sem dar o contra-ataque, você tem que saber fazer isso sem perder a bola, você tem que fazer melhor do que tudo. E precisa um pouco mais. Mano, boa noite. Você não teve o Edenilson hoje, fugindo um pouco dessa questão individual dele, falando um pouquinho sobre a escolha pelo Johnny e também em relação ao Pedro Henrique, que tem entrado no segundo tempo. O que o seu time perde sem o Edenilson que o Johnny dá e que o Pedro Henrique não poderia dar? São jogadores completamente diferentes. Muito diferentes. Hoje armamos um tripé por dentro do campo, composto por Gabriel, Johnny e Depena. Esse tripé nos deu força para neutralizar um movimento muito grande da equipe do Fluminense. E, a partir dessa força e um poder de marcação mais forte, retomar a bola e construir a vitória. Johnny não é Edenilson, mas tem algumas coisas que Edenilson também não tem, que é essa força de retomada, pressão sobre o adversário. Edenilson já é um jogador um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais meia do que Johnny, né? Johnny é um pouquinho mais volante do que Edenilson. Mas a gente deu a função de armação para Pena, que era o outro jogador do outro lado. Então, na verdade, Edenilson foi Pena. Com um pouco mais de liberdade, talvez tenha sido o nosso jogador que mais construiu, que a bola mais passou no pé e que conseguiu fazer bem. Aí temos o restante, né? Queríamos um jogador de mais transporte de bola, porque entendíamos que o adversário ia trazer a gente um pouco para trás, e a opção foi por Maurício, porque Maurício me dá essa característica que a equipe precisava. Alemão tem força, segurou a bola na frente, disputou a bola, e Wanderson era o jogador de flanco para atacar uma linha que quase sempre está alta. Então, foi o que fizemos, e a equipe se comportou bem. Para essa situação, se comportou muito bem. Mano, fugindo um pouquinho do jogo... Desculpa para não fugir da questão do Pedro. Pedro é um ponta. Se a gente quiser 2 pontas, um de cada lado, com velocidade para atacar, podemos optar por isso. Mas, certamente, vamos perder um jogador que, às vezes, precisa armar. E Maurício, na primeira parte do jogo inteira, não partiu para o flanco. Ele veio para dentro. E esse movimento de vir para dentro, às vezes, é essencial para tu ter um jogador a mais, trabalhando nas costas da pressão que o Fluminense faz de meio de campo e fazer o início da construção do ataque. Fugindo um pouquinho do jogo, pegando uma pequena amostragem Inter e Fortaleza, o árbitro tumultuou um pouco o jogo depois que expulsou o jogador do Fortaleza. Quinta-feira, aqui no Beira-Rio, foi uma das piores arbitragens que eu já vi sul-americanas aqui no estádio. Hoje também o árbitro foi muito mal em alguns lances, até um lance de impedimento que não tem explicação. Tu conversa com a direção para fazer alguma representação com relação à arbitragem? O clube ele vai se construindo para todas as situações. Essa da Sul-Americana, e falamos sobre esse assunto, não quis falar de arbitragem sobre depois da eliminação para não parecer outra coisa, porque sempre dizem que a gente chora em função do resultado. A expulsão de Gabriel foi um absurdo, uma das coisas mais absurdas dos últimos tempos, mas ele quis fazer. E fez. E tem autoridade, porque é um dos principais árbitros da América Latina, não vai nem ser questionado sobre isso. Mas foi algo que decidiu o jogo. Né? Hoje tivemos, pela primeira vez, um impedimento de nádega, né?
Eu tenho anos nesse negócio, mas é a primeira vez que eu vejo o impedimento da poupança. Porque o nosso jogador estava com as duas pernas visivelmente plantadas no campo de defesa. E já falei sobre isso, até já fomos beneficiados lá em Santos com um lance muito parecido, mas já tivemos 2 aqui que o impedimento é por um fio de cabelo, que foi na derrota para o Botafogo, que o mercado fazia o 3-2 e nos dava a vitória. E hoje, de novo, que era um lance que podia já decretar o 2-0. Felizmente, fizemos depois. Então, acho que vamos evoluir, porque há muitos anos atrás a FIFA sempre defendia que se privilegiasse o gol, que na dúvida era pró-gol, lembra? O VAR acabou com isso, tudo. Então, vamos ter que melhorar um pouquinho. A Inglaterra estabeleceu um critério que eu acho que podemos copiar, a gente deve copiar as coisas boas, quando as duas linhas se juntam, pró-gol, porque senão também fica uma dúvida, pouquinho vai dar, o quanto é pouquinho, o quanto não é. Não, temos que ter uma coisa objetiva para acho que é melhor para o futebol. A favor e contra. Estamos falando de futebol, não estamos falando disso. Mas a gente sabe que a arbitragem está passando um momento difícil. Eu acho que a gente tem que apoiar, porque não faço parte daqueles que pensam que quanto pior, melhor. O pior é ruim para todo mundo. Acho que o melhor é bom para todo mundo, é bom para o futebol, e a gente quer que as coisas estejam bem, que o campeão seja escolhido naquele que estiver jogando mais, que os classificados para a Libertadores sejam aqueles que estejam merecendo dentro do campo, e a gente quer estar entre essas equipes. Mano, dentro dessa... que você falou aqui na coletiva sobre não sofrer nenhum chute a gol e o Fluminense não conseguiu chegar à área do Internacional. O Cano foi muito bem bloqueado. Isso passa muito mais pelo posicionamento dos 2 zagueiros ou pelo posicionamento do Gabriel? Pelo posicionamento do time inteiro, porque o Fluminense tem muitas variações. Tem um jogador genial que coloca a bola onde quer, é Ganso. E com o Diniz, da maneira como o Diniz joga, e o time tendo posse, é um jogador sempre muito perigoso, sempre acha um passe. A gente fechou bem não tanto a zona central, eles não são um time de armação tanto pelo corredor central, eles são um time de armação pelos 2 corredores imediatamente ao lado do corredor central. E ali era importante fechar, e por isso a escolha de um tripé para estar aí. Porque, se não fizéssemos isso, certamente não conseguimos neutralizar um time que cria tão bem.